Olá, muito bem-vindos a mais um podcast da Rede Gaúcha de Imóveis. E hoje estou com o Alex Gralha, meu grande parceiro, já parceiro de longa data, né, dos negócios imobiliários. E é um grande prazer em ter o Alex Gralha aqui conosco hoje, neste podcast que é oferecido pela Rede Gaúcha de Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. Bem-vindo, Alex. Bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui, né? Recebendo um convite de um amigo, né? Vinícius, mais que um colega, um grande amigo, uma amizade que se criou ao longo desses anos aí, né? Prazer estar junto contigo aqui. É isso aí, o Alex a gente já vem aí trabalhando já há quase 15 anos já, né? É. Juntos e bem importante, assim, e a trajetória do Alex é uma trajetória que é parecida com a minha também, né? Agora tu vai contar pra gente aí como é que foi da onde surgiu essa ideia de ser corretor de imóveis, de virar corretor de imóveis, que ninguém nasce querendo ser corretor de imóveis, né? O pessoal quer ser médico, quer ser bombeiro, quer ser policial, qualquer Menos. coisa, menos corretor, né? É, Como é que surgiu essa ideia aí de ser corretor e como é que foi o início aí? Conta pro pessoal. Foi muito interessante, porque eu sou músico, né? Meu pai, músico, então cresci nesse lar, assim, meio à música. E ali com 15 anos de idade eu já era um profissional já bem sucedido na música, no meu instrumento, toco contrabaixo, né? E comecei e vivi, respirei isso, né? Chegou ali em torno, eu tinha 23 anos mais ou menos, foi quando eu me converti, né, pro evangelho e tal. E eu comecei a desejar sair do show business, da noite e tal. E, e aí eu me lembro que eu fiz um show de despedida sem ter nada. Eu não sabia o que eu ia fazer no outro dia. Eu tive um sonho. Meu sogro era dono de uma imobiliária, da Gralha, né? A imobiliária que, né, hoje tem a vida de 50 anos, né? Eles ficaram ali em torno de 40 anos na esquina ali, na Felipe, na esquina. Mas eu nunca pensei em... É como tu falou, né? Eu pensava em qualquer coisa, até pintar uma parede, mas não trabalhar com a corretagem, né? E aí eu me lembro que eu tive um sonho naquela noite, eu terminei o show, foi num teatro e tal, eu fui para casa, dormi e vou espiritualizar aqui porque é a minha verdade, né? Sim. Tive um sonho, Deus me deu esse sonho, e eu, por ser músico e tal, eu tava numa transformação, fui uma pessoa meio complicada, né? Meu passado complicado, assim como caráter e tal. Então, eu era uma pessoa que não era muito bem quista, assim, né, pelos sogros. Ninguém quer casar sua filha com músico, né? Apesar de não se deve generalizar isso aí, né? Mas eu realmente era uma pessoa que estava a nível de transformação. E daí eu sonhei com o meu sogro falando para mim, cara, vai trabalhar naquele lugar, aquilo lá é de vocês. Quando eu terminei aquele sonho assim, acordo com a voz dele. Meio-dia, músico, né? Meio-dia eu acordando para almoçar. Ele foi almoçar lá em casa naquele dia. Eu entrei, saí do quarto assim, cheguei, e aí, cara, tudo certo? Você vem cá, olha o meu pensamento, né? Pensamento, por que tu não arrenda um mercadinho para eu cuidar e tal, eu e a Grazi? Daí ele disse, cara, vai trabalhar lá na imobiliária, meu, aquilo lá de vocês, usou a frase do sonho. E eu digo, pá, liguei, né? E a partir daí eu tomei a decisão de começar a trabalhar. Porque eu tive esses 15 anos que eu coloquei para ti, que é o tempo que eu estou no mercado, a partir do momento que eu realmente decidi fazer isso. Porque eu tive algumas pequenas passagens. E eu não considero isso, né? Eu considero o momento que eu realmente tomei uma decisão. Porque certamente a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? A corretagem, para ela dar certo, a pessoa tem que tomar uma decisão. Não é a corretagem, é qualquer profissão, né? Tu tem que tomar uma decisão na tua vida, realmente. Mas passa por isso, Vinícius. Passa por isso. Acho que esse foi o início, assim, da minha estrada na corretagem. Aí fui trabalhar com ele lá na Gralha. Ah, tu começou na Gralha. Comecei na Gralha. E ali eu comecei, assim, acho que foi uns 2 meses duro.
tinha momentos assim, porque o velho era jogo duro, né? E eu não tinha dinheiro, né? Parei de tocar, minha renda sempre foi a música. Às vezes eu não tinha almoço. Acho que é importante, alguns vão se identificar, né? Com certeza, a maioria. E eu me lembro que tinha um pastel ali, quando o cara não tinha grana, tinha um pastel, e aquele dia, tinha dias que eu não tinha dinheiro nem para pastel. Mas a gente segurou firme e tal. E aí eu me lembro que teve um dia que eu fui caminhando, tinha uma visita agendada perto da minha casa, eu fui caminhando almoçar, né? E aí eu cheguei e a Grazi, como é que tá? E tal, minha esposa, né? Eu digo, tamo firme, né? Daquele jeito. Eu tenho uma visita agora. Não, tu não tem uma visita, tu vai vender. E foi minha primeira venda. E a partir dali, tu vê a coisa incrível também, a coisa boa da corretagem. Eu fiz aquela visita, fui para lá, fiz a venda e tal, aconteceu a venda, e depois eu estourei umas 4, 5 vendas. Acho que foi umas vendas com ticket médio alto, assim, né? Sim. Já fiquei grandão. Top! Já ficou rico. Fiquei rico. 1 mês de férias. Restaurante, X, Restaurante, praia. 1 mês de férias, né? Mas esse é outro ponto que o corretor tem que... A maturidade, né? Ter maturidade para saber administrar. Esse é um dos pontos importantes. Que o corretor tem que ter, administrar o seu dinheiro e tal. A administração financeira é fundamental para uma estrada bem sucedida, né? Isso aí quem não tem, vai aprendendo, né? Eu tive que aprender na marra, muitas coisas. Aprende na dor ou no amor, né? Na dor é bem assim mesmo. E aí foi indo, foi acontecendo assim, devagarinho, né? E daí eu me lembro, vou contando, posso contando? Vai, toca a ficha. Aí eu me lembro que eu tive um ano super bom, assim. Olha, acho que eu fui campeão de venda. Não se tinha os números assim, mas tinha o meu cunhado, que era um baita vendedor lá, mas naquele ano ali, por causa que, eu acredito que foi a bênção de Deus mesmo, assim, me selando, me mostrando que, tipo assim, esse é o caminho, né? E eu vendi muito bem, assim, naquele ano, comparado aos números da própria imobiliária. Eu me lembro que eu fui realmente férias para Floripa, e o meu cunhado estava lá, o Jefferson Gralha. E aí, me lembro que eu fui dar uma volta com ele, daí eu tive o prazer de dizer, vendi tanto, né? Ele disse, é mesmo, cara. Cara, deixa eu te dar uma dica. Tem um cara novo no mercado, lá de Porto Alegre, que eu acho que seria importante tu conhecer aquele terreno ali e tal. Tá mais perto desse cara, que era o Felipe. Sim. Felipe tinha acabado de começar a despertar, assim, né? A grandeza no mercado imobiliário de Porto Alegre. E ele que me deu essa sugestão, né? E aí foi duro pro velho, né? Depois de eu estar ali, ele me estendeu a mão e tal. Mas eu me lembro que a minha sogra me fortaleceu nisso. Não, vai lá, vai conhecer ainda mais o mercado. Ela teve a visão, né? Sim. Tipo assim, vai lá, busca. Daqui a pouco ele vai ser um braço futuro aqui, né? E foi o que eu fiz. Fui trabalhar lá no Menino Deus, foi onde a gente se conheceu, né? Me lembro que uma das primeiras vendas que eu fiz lá, isso que é importante, né? A gente sentado no foco, sentado numa salinha, eu e tu, né? A gente ficava meio separado ali, Sim. né? Eu tinha mais uns 2, 3 com a gente. Como é o nome do senhor que trabalhava com a gente? O bom de português lá. Não lembro. Eu lembro a salinha acho que era 2x2 a salinha, ficavam uns 6 dentro daquela salinha, lá, às vezes, lá apertado. Eu sei que era legal. Eu me lembro que a gente descobriu, não sei se o próprio Felipe teve lá, dizendo que queria comprar um terreno e tal. E eu e tu saímos dali já com um olho de Mônica, né? Com sangue nos olhos e conversando ali e tal. Ninguém se atentou, eu e tu já ligamos e fomos dar pernada na rua. E conseguimos vender pro gringo. Vendemos aquele terreno pro gringo, né? Isso é importante também, né? Eu sou um cara que eu fiz venda pro Felipe, no caso eu e tu vendemos juntos. Eu vendi pro meu sogro, dono de imobiliária. Os corretores dele não venderam, eu vendi. Tanto na Ducati.
Vendi 2 apartamentos para minha sogra, dona de imobiliária. Os caras perdem a oportunidade, muitas vezes. A gente precisa olhar para a vírgula, para os detalhes, né? Então, eu estava sempre ligado às oportunidades, a gente tem que estar esperto, atento para fazer movimentar isso, para ter discernimento, né? O corretor, ele tem que... Eu sempre digo assim, quando a tua mente não aguenta mais, é quando tu vai vender. Quando a tua mente está cansada, é quando vai sair a venda. Então, eu tinha essa visão, assim, né? Então, eu estava sempre movimentando, assim, e buscando a oportunidade, né? Não, e uma questão, só fazer um parênteses, uma questão importante que tu falou aí, na verdade, isso fica uma dica para o corretor de imóveis. Na verdade, tu estava criando a oportunidade onde não existia, né? Porque Exatamente. muitas vezes ali, por exemplo, essa situação do imóvel que foi vendido, que é uma farmácia lá, até hoje é uma Panvel, lá hoje na Venceslau, né? Foi um comentário que ele fez ali, uma sondagem, né? Isso. Então, às vezes, o corretor de imóveis também ele tem que criar oportunidade, né? Tu tá vendo um negócio que está expandindo, né? Tá vendo, tem uma empresa que está expandindo. Pô, já vai lá e bate nas casas do lado que tu sabe que o cara vai querer comprar, né? Com certeza, com certeza. Cria o negócio, cria o negócio. A gente não pode ficar só sentado esperando o cliente que quer comprar. Isso aí Nós éramos o quê? Uns 40 corretores ali. ou mais. 2 despertou. Né? 2 despertaram. É o copo meio cheio, meio vazio. Isso a gente vive muito, né? Tu tá perto das pessoas, quando entra um cliente, vamos bem pro dia a dia, né? Entra um cliente, eu me lembro que eu sempre ouvia isso, e ainda ouço, só mudou a palavra. É mingau. Antigamente era mingau que chamava. É frio. É frio, né? É o copo meio cheio, o copo meio vazio. A gente pegou de mais de 40 corretores ali, nós fomos os únicos que, pegamos a vírgula. Por que eu falo vírgula? Porque eu sempre digo para meus corretores, eu chego e digo para eles, cara, eu me lembro que o Roger chegava nas reuniões e as reuniões, para muitos ali, eram um peso. Que saco. 1 hora de reunião. E eu me lembro que eu pensava assim, cara, eu quero só a vírgula. Eu sei mais ou menos o que ele vai dizer. Quando tu chegava, tu foi meu diretor também. Quando tu chegava, que tu ia fazer a reunião, é óbvio que depois de 1, 2, 3 anos juntos, tu já sabe mais ou menos a pauta. Mas eu ficava pensando assim, se o cara chegou antes de mim, eu tenho que ouvir ele. Ele tem algo para me passar. Eu sempre dei valor para isso. Se ele subiu antes de mim, ele tem algo para me passar. Então eu quero a vírgula. Tem algo que ele vai dizer que eu vou pegar. Por quê? Porque eu estava pronto para aprender. Isso é importante. Esse é o princípio da sabedoria. O sábio é pronto para ouvir e tardio no falar. Eu descobri isso. O Evangelho me ensinou isso. Então, quando eu entendi essa palavra, eu comecei a querer ouvir, a perceber. Eu gosto de ouvir. Eu não jogo nada fora. Quando alguém vai falar, eu paro e ouço. Depois eu decido se serve ou se não serve. Mas eu ouço. Então, eu sempre tive esse princípio. Então, as pessoas hoje, elas vão para uma reunião, por exemplo, eu me lembro, eu gostava das reuniões e eu aprendi muito com isso. Uma das coisas que eu sempre quis era sentar na frente, esse era o meu objetivo, sabe? Tu foi usado por Deus para... Primeiro a gente foi colega, parceiro, fizemos essa venda. Claro, tu é um cara inteligente, viu meu potencial, sabia que eu era trabalhador. Quando tu subiu, tu já me puxou pro teu time. É óbvio, tá certo? O cara tem que ser, né? Tem que estar ligado. E Deus foi te usando. Aonde tu ia, tu me puxava junto. Aonde tu ia, tu me puxava junto. E eu já percebi isso. Isso é uma coisa que a pessoa tem que ter discernimento também. As oportunidades. Eu sempre aproveitei bem as oportunidades. E sempre procurei ser fiel a tudo que eu faço. Uma das coisas que eu acho interessante é a fidelidade que eu tive contigo na época e com meu sogro também, com a Ana e com o Felipe. Eu sempre fui um cara muito reto, né, naquilo que eu me propus fazer. E eu vejo que Deus me abençoa com tudo isso. Eu percebi que Deus me deu um crescimento.
o mais importante disso, tu sendo o fiel a ti, ao trabalho, aos superiores, tu tá sendo fiel à tua família também. Com certeza, com certeza. Minha família usufruindo disso. Porque quando eu saio de casa, na verdade, a maior motivação que um homem deveria ter é o fato de, né, tu ter uma família, ou tu ter um sonho, né? Tu tem teu sonho, né? Vamos falar de pessoas que são solteiras ainda hoje, que querem constituir uma família, que querem ter o seu carro, querem ter... Aí a gente vai para aquela outra parte, né? Mas que é real. Por que não? A corretagem é uma profissão que proporciona isso. Mas tem vários pontos que abrangem o sucesso dessa profissão. E uma delas eu entendo que é essa parceria fiel aí, né? Tu admirar, tu tá pronto para aprender, tu comprar a ideia do teu líder. E o que eu estava dizendo é isso, eu sempre fui um cara que comprei a ideia, né? Nunca abri mão dos meus princípios, mas eu sempre peguei a base, né? E isso eu tenho hoje na minha imobiliária. Eu sempre tive isso como líder, tu sabe disso. Eu fui um líder, acho que porque eu sempre fui assim com os meus líderes, eu fui um líder que sempre... Cara, eu sempre pensava assim, se eu atravessar aquela rua na Carlos Gomes ali, os caras atravessam na frente dos carros juntos, atravessam. Os caras estavam comigo. Mas por quê? Porque eu estava com meus líderes. Isso é fundamental. Se tu dá honra, tu vai ter honra. Cara, é um princípio assim que é fatal. Tu dá honra, tu vai ter honra. Então, esses foram alguns pontos, assim, essa vírgula, essa vontade de aprender, sabe? Esse sangue nos olhos, né? A gente vai falar, a corretagem é fundamental, né, Vinícius? Essa disciplina, né? Como qualquer trabalho, né? Mas a corretagem, né? Falando por essência, por conhecer todos esses anos, viver isso dia a dia, a corretagem é fundamental, a disciplina para tu ser bem-sucedido. Tu pode ser o corretor que vai vender um apartamento a cada 3 meses, ou tu pode ser aquele cara que vai vender todo mês. Tu pode vender todo mês. Ou toda semana. Ou toda semana. Já teve gente que eu conversei aqui que vende toda semana. Ou toda semana. Desde que tu seja um corretor disciplinado. Tu tem que ter disciplina, tem que ter visão, tem que olhar o copo meio cheio, né? Cara, eu fico pensando assim, qual é o objetivo do corretor? Procuro sempre passar isso para os meus clientes. Cara, para os meus corretores, o cliente ele entra, ele tem algo que precisa ser solucionado para ele, por isso que ele procura um profissional, certo? Então, o problema do corretor é que ele está esperando aquele cliente, ele quer que o cliente venha morto. Ele quer que o cliente olhe aquele imóvel que chegou, que seja venda, seja compra, né? Que ali o negócio seja feito. Então, aí o cliente fica ali, entende? Ele fica esperando o plantão. Ele acha que o plantão é a riqueza do negócio, quando, na verdade, a riqueza do negócio é o que tu faz enquanto tu está esperando o plantão. Ou quando tu está de plantão. A movimentação que tu faz enquanto tu está de plantão. Né? Tu está agenciando, tu está buscando imóvel para o teu cliente. Eu tenho um corretor lá na Gralha, lá, que é um dos meus principais corretores, que o cara tem sangue nos olhos, está 500 anos na profissão, e o cara resolve os problemas. Ele resolve, ele vai atrás, ele busca. A maioria dos apartamentos que ele vende é agenciamento dele. Então, ele vende os negócios dele é sempre AG e venda. Porque ele vai atrás, ele não fica esperando que o outro traga. Cria oportunidade. Ele cria oportunidade. Ele pega aquele cliente, ele resolve, ele se reúne com o cliente, ele resolve o problema. Então, o segredo hoje da corretagem é a disciplina, né? É óbvio que a gente precisa aprender, está sempre crescendo, ter esse desejo de crescer, de até para acompanhar o mercado, né? Então, tu precisa de pessoas, né? A gente mesmo está sempre que a gente pode, a gente gosta de se reunir e sempre tem alguma coisa boa. A gente se reúne pela amizade, mas sempre tem alguma coisa boa. Sempre que eu me reúno contigo, com meu cunhado, Jefferson Gralha, né? Que tem imobiliária em Floripa, eu sempre trago alguma coisa boa. Sempre, eu estou sempre aberto, cara. Eu estou sempre atento.
Não. É o que eu digo, né? O corretor ele tem que ser um sanguessuga do mercado, sempre pegando, é como tu falou, né? Às vezes a gente vai numa palestra, às vezes de 2 horas, mas que tu pegue lá uma coisa de 3 minutos boa pra Sim, ti, cara. cara. E é coisa que tu leva pra vida toda, né? É verdade. Então não é uma palestra de 2 horas, nem 5 minutos. Ah, eu aprendi só 3 minutos com o cara. Cara, mas são 3 minutos que vão se eternizar pro resto da tua vida. E isso tu vai levar para todos os clientes, para todos os teus atendimentos, todos os teus clientes, todos o teu dia a dia, tudo, né, cara? Te lembra que a gente tinha as reuniões gerais lá, tá? Reunião geral, né? E eu me lembro que a galera não gostava de ir, óbvio. Tá, mas conta aqui primeiro, antes de entrar na reunião aí tu era corretor e virou gerente. Sim. E aí, como é que foi lá a transformação do dia para a noite lá? Agora tu é gerente, tu é RH, tu tem que fazer financeiro, tem que contratar, tem que Pressão. mandar embora. Como é que foi aí? Pressão. Na verdade, a questão da liderança é algo que eu não sabia que eu tinha, mas foi interessante para mim porque eu trabalhava na igreja e era líder. Na verdade, Vinícius, tu parar para olhar lá atrás, a minha história é paulada, assim, né? Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 8 para 9 anos e tal. E tu vê só o espírito de liderança, né? Sumiu meu pai, sumiu, não tem dinheiro para nada. E aí tu vê Deus preparando algumas coisas, assim. Eu saí pra rua com 8 anos, bem magrinho que eu era, né? Agora tá gordinho, mas era bem magrinho. E eu fui procurar um lugar para trabalhar. E aí achei um lugar que vendia picolé. O cara me deu a oportunidade. Eu fui vender. Não perguntei para minha mãe se ela queria, se ela precisava. Não, eu fui lá e busquei. Depois dali eu comecei a vender frigideira, serrote, tapete. Acabei comendo amendoim. Amendoim. E eu me orgulho muito disso. Eu acho que foi um tempo que Deus me proporcionou. Na verdade, Ele mandou um socorro no meio da dificuldade, mas que ali eu já mostrava um espírito de liderança. Depois que eu comecei com a música, eu meio que fui meio pai, assim, sabe? Então, ali já tinha um espírito de liderança. E depois, na igreja, logo que eu comecei a servir e tal, trabalhar com a música, logo me tornei líder. Então, eu comecei a andar também com pessoas sábias, tu anda mais perto de pessoas que, né, que têm uma liderança há muito tempo e tal, e tu começa a aprender muita coisa. Então, quando eu cheguei a nível de liderança, quando eu cheguei nesse posto, eu já tinha uma caminhada bacana e nem sabia que tinha, né? Nem sabia que tinha. Então, não foi difícil para mim ajustar pessoas, conduzir pessoas, fazer esse tipo de coisa. Agora, organização, né? Financeira, os contratos. Bom, eu tive que aprender tudo, né? Isso eu tive que aprender bastante. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu me lembro que Pô, imagina, né? Pô, eu pensava assim, pô, o Vinícius me colocou aqui, os caras acham que eu entendo tudo. Esse é o pensamento que a gente tem, né? Então eu cheguei, só que eu tinha. O que eu pensei? Bom, contrato tem uma dificuldade aqui. Eu ligava para minha sogra. Vem cá, o que quer dizer isso aqui? Assim, assim, assim. Pum, resolvia lá. Pá. Nunca tive um contrato quebrado, nunca tive um problema, nunca. Por quê? Porque eu ouvia, buscava as respostas certas, com as pessoas certas. Isso é importante também. Tu buscar a resposta com as pessoas certas, né? Então eu tive bastante dificuldade, assim, foi muito difícil. Mas eu acho que, pelo fato da gente ser trabalhador, que eu acho que é isso que eu admiro em ti também, e a gente se admira, eu acho, né? Tenho certeza que a gente como tu falou, nossa história é parecida. Pelo fato da gente ser muito trabalhador, assim, eu fui vencendo. Me lembro que eu te pedi, né? Eu comecei lá na Zona Sul, lá eu digo, cara, me bota no Menino Deus lá que eu vou eu vou te alcançar um número, né? E tu, pá, sempre acreditou em mim, né? Me botou lá no Menino Deus. E aí eu me lembro que eu fui fazer uma cirurgia, saindo de uma cirurgia, eu digo, pintou lá na Carlos Gomes. Eu sempre conto isso para as pessoas, né? Eu digo, cara, me bota lá na Carlos Gomes. Eu queria a loja principal, que tinha sido a principal loja e tal. Tinha tido uma história lá, eu queria ser o próximo da história. E aí tu disse, cara, tu tá bem aqui, fica aqui, cara. Vai te aquietar. E eu digo, não, eu quero ir para lá, velho, me bota lá.
Aí eu me lembro, quando eu saí da cirurgia que eu voltei, aí tu me ligou, nem cheguei na loja. Tá, né? Só pega as tuas coisas e vai para Carlos Gomes. Eu, fui para Carlos Gomes no meio dos dinossauros da corretagem, né? Foi uma experiência diferente, eu tive que provar ali, depois todo mundo acabou me abraçando, com um relacionamento muito legal. Aí eu comecei a buscar a diretoria, né? Porque eu sabia, eu tinha ouvido uma profecia de um cara. Eu sou um cara bem cuidadoso para esse tipo de coisa. É uma coisa que é bem delicada. Creio nisso, não existe o que Deus não possa fazer, mas é uma coisa bem delicada. Mas eu ouvi um cara. O cara chegou e disse assim, cara, Deus pediu para te dizer que isso é bem no início da corretagem, que tu tá passando dificuldade, mas tu vai ser bem sucedido na tua profissão, e não só isso, tu vai ser dono de uma imobiliária. E não só isso, tu vai ser dono da gralha, da imobiliária dos teus sogros. E tu vai dar o suporte para eles no futuro. Né? E eu nunca mais esqueci daquilo. Então a minha busca começou a ser, eu sabia que eu tinha um processo, só que eu nunca quis eliminar o processo. Eu queria passar por cada degrau, sabe? Então eu queria a diretoria. Por quê? Porque eu já tinha sentado contigo, já tinha sentado com o Roger, que é um baita cara, né? Amigão. E agora eu queria sentar na frente do Felipe. Eu queria saber o que ele pensava, para eu realmente passar para aquela faculdade, né? E aí, me lembro que pelo tipo de trabalho assim, eu estava merecendo. E aí, me lembro que chegou um outro diretor lá na época, e aí eu fui para casa e digo, era eu. Isso é importante também para os corretores, porque às vezes eles esperam algo, estão esperando algo, mas tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo certo, determinado no céu e na terra. E eu me lembro que, como é bom tu ter uma esposa também sábia, né, meu? Aí eu cheguei, ela disse assim, não, olha só, volta para lá. Seja benção, tu sabe que aquele cara precisa de ti. Porque eu era o cara que entregava ali, né? Eu me lembro que eu chegava e dizia, cara, vou te entregar isso, e eu ia atrás, soco para tudo que é lado, e entregava, né? E aí vai lá e abençoa o cara. Trabalha, honra o teu diretor lá. E foi o que eu fiz, cara. Fui para lá, honrei o cara. A gente vendeu e tal aquele mês, só que para minha surpresa, o cara ficou um mês lá e foi embora. Aí e puxou. Aí realizei mais um sonho. Porque eu nunca pensei que eu pudesse ser um gerente, cara. Nunca pensei que eu pudesse ser bem sucedido. Minha oração foi, Senhor, então tá, quer me levar para a corretagem, me dá o leite para minha filha. Quero dar o leite para minha filha. Eu nunca imaginei que eu pudesse crescer no ramo imobiliário dessa forma. E Deus foi mostrando, foi me capacitando, sabe? Me colocou pessoas... Cara, eu sempre fiquei pensando assim, cara, o que o Felipe vê em mim, cara? Despertou algo, ele sempre elogiava, sempre foi um cara que dava para ver um tipo de admiração, e eu ficava pensando assim, pô, é Deus, cara. É Deus, né? Mas eu acho que todo esse conjunto, a fidelidade, a pureza no tratar, no trabalho, né? Quando o cara vê se tu vê, percebe que eu tô contigo, de verdade, né? Tu também te sente confiante para estar comigo. Isso é importante. Eu sempre digo assim, a empresa tem que ser uma família. Tem que ser uma família. Tu vai prosperar dessa forma, de forma agradável. Né? O cara prospera de forma agradável, porque tu vai precisar de ajuda e eu vou poder te ajudar, eu vou querer te ajudar. E tu vai querer me ajudar também. É um pelo outro, né? Tem uma palavra que a Bíblia diz, né? Suportai-vos uns aos outros. E a gente precisa disso, cara. Ser suporte um para o outro. É fundamental na caminhada também. Porque tem aqueles dias maus, né? Isso aí. Tem o dia que eu me lembro que como corretor, depois a minha mente blindou, que esse é outro ponto, que tu tem, né? E hoje eu também tenho. A mente blindou, eu não dependo mais do mercado. A minha mente está ativa. Não importa se o mercado está bom, se está ruim, eu estou buscando a oportunidade. Né? É isso aí. E o corretor precisa buscar isso, esse equilíbrio mental, né? O domínio da mente, domínio próprio. Tu não depender das tuas emoções. Não tem oscilação de emoção. Então é isso que eu procuro passar para meus corretores. Eu, como corretor, passei por algumas coisas assim. Eu me lembro que teve dias assim que eu fui para casa, almocei, caí na cama.
A Grazi dizia, vamos, amor, vamos trabalhar. Não, deixa eu ficar aqui. Mas foi como um corretor. Eu acho que quando eu assumi ali a responsabilidade com pessoas, eu consegui dominar isso. E aí, de diretor da empresa, Aí foi... comprou uma franquia. Foi interessante, né? Na verdade, a gente foi presenteado, né? Foi presenteado ali, com aquela franquia ali. Eu acho que foi uma bênção de Deus também. E tu vê, e como eu fui o último diretor... Tá aqui a franquia, tá aqui os boletos. Os tá boletos. Aqui a chave da imobiliária. Sim, ó, a conta É tudo contigo. Por isso que se comprou, né? A conta era de 40 pau por mês, né? Vem junto os boletos. Mais, 50, acho, nem me lembro quanto que era. 50 mil. A Carlos Gomes lá dava mais pra mim. Eu acho que eu peguei a do Moinhos, né? Era mais, nem me lembro, nem era mais. Aí, cara, minha história foi interessante, né? Porque como eu fui o último, então era o Moutinho, né? O Moutinho estava na minha frente. Então, faltou uma loja. E eu falei pro Gringo, eu quero uma loja. Ele ia me dar, ele ia montar uma loja para mim. Ele disse, eu vou fazer uma loja, vou montar uma loja para ti. Mas só que no meu coração tava um Moinhos de Vento. Por quê? Olha só a minha visão, cara. Porque era uma loja linda, mas que estava quebrada. E era ela que eu queria. Porque eu enxergava um potencial naquela loja, naquele lugar lá. E eu sabia, cara, que era questão de administração, de trabalho. Eu tinha esse sentimento. E era a loja que eu queria. Acho que eu era meio louco, né, cara? Eu sempre quis, assim, que tinha um problema, assim, que precisava ser solucionado algo. E foi a loja que acabou dando. O Felipe chegou, eu me lembro que ele me ligou, né? Tá, e aí, Alex? Tá preparado pra tua loja? Que jeito dele. Pra assumir tua loja? Eu digo, opa, né? Claro que tô. Ele, então tá, o Moinhos é teu. Eu digo, pá, que loucura, né, cara? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, se realizando algo, né? E aí, cara, eu me lembro que ele deixou uns 3 corretores, que era o Samuel, Irena, comigo, assim, e deixou o resto tudo calça branca. Que a gente chama de calça branca, nunca tinham vendido os caras, Sim. né? E ali a gente começou a fazer um trabalho. Cara, eu me lembro que os primeiros 6 meses, olha como Deus é bom, os primeiros 6 meses eu fiquei na ponta. Eu fiquei na ponta ali, os primeiros 6 meses. Depois tu me passou. Mas os primeiros 6 meses, cara, porque era uma briga boa, né? Era eu, tu, tinha o Alessandro, né? Uhum. Acho que era isso, né? Tinha mais alguém, não me lembro. Mas eu me lembro que tinha uma briga sempre muito boa, assim, né? E sadia, porque a gente torcia um pelo outro, mas era uma briga boa. A gente queria estar sempre na ponta, assim, né? E buscava isso, porque era vezes dinheiro no bolso. Né? Claro. Vezes dinheiro no bolso. Então, a briga era sempre na ponta, assim, sempre muito brigado. E aí, cara, a gente conseguiu vencer aquilo ali, conseguiu vencer esse projeto, que foi quando eu senti que daí meu sogro faleceu, né? Mas uma coisa importante, né, até para quem está nos escutando, que até vencer ali é muito boleto, às vezes, que a gente tem que escolher, ou paga esse, ou paga aquele, né? Porque é uma perseverança muito grande, né? Porque hoje a gente vê muita gente abrindo imobiliária, abrindo franquia ou abrindo empresa, né? A gente viu muita gente se quebrando, né? Tu vê passando trabalho, corretores com uma história importante que naquela época também tiveram depois algumas oportunidades, que depois das nossas acabaram surgindo outras, né? E tiveram muitas lutas. Eu tive muita luta, assim, eu vou te dizer que naquela época ali, Vinícius, cara, Deus foi muito bom comigo. Eu realmente trabalhei, né? A gente sempre usava psicopata, né? A primeira a chegar e a última a sair. Eu trabalhava que nem um doido mesmo e eu consegui ali honrar as contas mensais, assim, né? A minha dificuldade vem depois. Paulada mesmo. Dificuldade paulada. Porque o que eu pensava? Cara, eu tô vendendo tanto aqui. Uma franquia. Né? Se eu tiver a minha loja,
e eu diminuir esse custo aqui, porque é possível, pela metade, eu vou ficar rico. É o que eu pensava. É isso aí. Né? Só que aí meu sogro faleceu e o sonho dele já era que eu assumisse a imobiliária, mas a minha sogra sempre foi... Eles tiveram muito tempo ali na imobiliária. Era difícil de abandonar essa ideia, né? Sim, imagina, 40 anos. Imagina, cara, 40 anos. É a história deles. Não tem quem não conheça eles ali. Mas aí chegou um momento que não dava mais. Daí, olha, o Sandro assume a imobiliária e tal. Aí eu vendi a franquia, peguei uma grana, repaginei toda a imobiliária e assumi ali. Levei uma equipe para lá e tal. E começou o sonho. Se realizou uma profecia. Mais uma profecia se realizou. Só que eu pensei, digo, agora vai, né, meu? Meu Deus, cara. Meu Deus. Que luta, que luta, que luta. Vou chegar bem nesse ponto que tu tá falando. Eu me lembro que chegou pontos assim, Vinícius, de eu estar... E a gente não pode demonstrar, né? O rosto tem que estar iluminado, tem que estar legal, tem que estar bacana. Eu me lembro que eu alugava a vaga de garagem na frente ali. E quantas vezes eu fui para aquele carro ali, chorava, cara. Sozinho. Ninguém sabia, nem minha mulher sabia, para não passar o problema para dentro de casa. Na pressão, as contas vindo, negociando com um, com o outro, ajustando, segurando, a pressão pegando, né? Às vezes preocupado, a luz vai cortar. Eu passei por isso, cara, passei por isso. Foi muito difícil, mas essas coisas me deram força. Me lembro de Paulo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, né? Eu me alegro nas adversidades, nas lutas que eu tenho, porque isso, em outras palavras, isso vão me transformar em quem eu preciso ser, vão me dar força, né? Eu estou sendo moldado, não é vencendo que tu é moldado, tem que o cara só vencer, velho, né? Às vezes é muito perigoso, tu não tem raiz, né? Sempre digo, eu sou um cara que o meu trajeto foi muito lento, ou não, mas comparado a algumas pessoas, foi um processo lento, mas eu tenho raiz. Não é qualquer vento que derruba. Isso é importante. Isso é importante para o corretor. Construiu a tua empresa em cima da rocha. Construir em cima da rocha, exatamente. Então, para o corretor isso é importante. O corretor tem que saber disso. Sempre falo para meus corretores, o que tu é? Porque hoje em dia a moda é o Uber. Vou fazer um Uber aqui, não sei, não, cara, o que tu é? Que nem eu, não consegui. Eu tive uma passagem, algumas passagens pela corretagem enquanto músico. Não rola. Tu tem que ser corretor. Tu é corretor, tu é médico. Sei lá, tu é empacotador. Decide o que tu quer ser. Tu é Uber. E faça aquilo com excelência. É ou não é? Faça aquilo com excelência. Mas por que a gente está aqui conversando hoje, Vinícius? Porque nós somos resilientes. Né? Tem uma outra palavra que diz assim, os heróis da fé, porque hoje o cara olha assim, cara, a gente vê os caras, sei lá, Abraão, o próprio Jesus, né, cara? Os heróis da fé venceram porque perseveraram. Os caras passaram coisas que ninguém imagina. Quem não conhece bem o Evangelho, a Bíblia, acha que os caras foram super-heróis. Não. Cara, eles foram heróis porque eles passaram por dificuldades, cara, que a maioria das pessoas não consegue passar, não consegue permanecer. Eles se tornaram herói porque permaneceram. Né? Jesus, cara, foi moído lá, velho, né? Arrebentado, os ossos destroçados, cara. E tudo que ele precisava dizer, tá, eu não sou quem você tá, eu abro mão, eu não sou quem você, né? Eu não sou o Messias. Não, ele passou por tudo aquilo ali, velho, com um objetivo. Ele tinha um objetivo, salvar pessoas, salvar a humanidade do pecado. Então, ele talvez seja o meu maior exemplo, entende? O cara que tinha um objetivo foi ali, cumpriu todos os processos. Ele precisava cumprir todos os processos. Ele foi ali e cumpriu, né? Então, me espelho muito nisso. E é assim que a gente... E teve dor. Muita.
Porque hoje o mercado de trabalho, o corretor de imóveis, ele começa a sentir uma dor e já quer sair fora, né? Na verdade, a gente, além de corretor de imóveis e tal, e ter que administrar uma empresa, nós somos psicólogos, né? E aí chega ali, ele, não, bateu as contas, mas bateu as contas dele, de todo mundo bate, Todo mundo bate. Então, e a gente tem que conviver muito mais com o não do que com o sim, né? Tem que conviver muito mais diariamente, né? E o corretor de imóveis que não entende isso daí, que não persevera, quando vê o sucesso está ali na frente, ele deixou de... É verdade. Foi lá, virou... Não que não é legal ser Uber, né? Mas o mercado imobiliário, ele te proporciona ganhos ilimitados, né, cara? Então, Sim. tu pode... Tem corretor que ganha nada, tem corretor que ganha 5, tem corretor que ganha 10, tem corretor que ganha 20, tem corretor que ganha 50, tem corretor que ganha 100, tem corretor que ganha 1 milhão por mês, né? Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, o mercado imobiliário, ele te proporciona isso. E, Alex, então E aí tu assumiu a Gralha, né? Que hoje tá ali tava no Bonfim, agora tá na Santana, né? Sim. E aí te consolidou com a Gralha lá, já tá há quantos anos lá quase? Na Santana, tu quer saber? Não, total, com a Gralha. Acho que foi... Faz uns 5 anos já, não? Faz 5 ou 6 anos, 5 ou 6 anos com a Gralha. 5 ou 6 anos que eu tô com a Gralha. Mais ou menos no mesmo tempo que eu eu vendi a minha e abri a minha própria também. E a partir do momento que tu abriu a tua empresa, e tu já vinha com a empresa, na verdade, que já vinha com a franquia, que já era a tua empresa. O teu CNPJ é o mesmo, não muda, né? O CNPJ é o mesmo, né? E aí tu abriu a Gralha e reabriu a Gralha, na verdade, né? Que a Gralha ficou um tempinho fechada. E o quanto é importante aí, tu comentou bastante aí dos princípios cristãos, né? E quanto é importante tu ter esses princípios no teu dia a dia, né? Tu ter esse manual, eu digo que é um manual... tá tudo... O pessoal gosta de ler muito livro de coach, disso, daquilo, mas a gente tem um manual ali que é o livro mais antigo da humanidade, né? Um livro milenar, que é a Bíblia, né? Tem todas as respostas ali, né, cara? Para ansiedade, para tudo que tu estiver passando, tem ali. Quanto é importante tu botar esses princípios aí e botar para tua equipe, porque eu sempre fui católico, né? Mas era aquele católico que eu sou aquele que não é muito, mas sou católico, né? E eu virei cristão também, evangélico, faz pouco tempo, faz 1 ano e meio, mais ou menos, né? E eu venho botando isso na empresa também. Agora, os corretores estão pedindo para ir para a igreja comigo. Ontem foi 3, né? Que legal. Agora, ontem eu já falei, vou ter que comprar um carro 7 lugares agora para levar os caras. Porque eu vou ter mais um filho, porque os caras estão pedindo carona. Eu tenho que levar os caras comigo, né? Então, no jantar lá foi 6, né? Então, segunda-feira teve um jantar lá na igreja, foi 6, né? E o quanto é importante tu botar esses princípios no teu dia a dia e passar isso para a equipe, porque o corretor, ele precisa... É um cara que acorda sem salário todos os dias, né? Sem VT, sem VR, sem nada, né? Ele tem que ter esperança, tem que ter fé, né? Quanto é importante isso. Na verdade, a venda é uma questão de fé, né, cara? Porque o que é a fé? É a certeza das coisas que tu espera, tu não vê, mas tu espera. Tem tudo a ver com venda. Né? Cara, para mim o evangelho foi fundamental, né? Eu fico muito feliz de ver tu falar assim, porque eu sempre soube, quando eu vi tu sendo usado por Deus, que tu nem sabia que estava sendo usado por Deus, mas eu sempre te falei isso, sempre te agradeci. Eu percebi que tu era a pessoa principal ali que Deus tinha. Eu sempre soube que Deus tinha um plano para ti. Então, para mim, só eu sei o que é a felicidade de ver tu e a tua família, né, sendo ainda mais abençoados. Porque Deus já te abençoava em muitas coisas, porque Ele já tinha te escolhido, só faltava tu entender isso. E graças a Deus aconteceu. Mas para mim foi fundamental também, o evangelho é fundamental para todo ser humano. Na verdade, é como tu falou, o evangelho é o manual do ser humano. Né? Se for pegar o nosso carro hoje, tu pode ir no mecânico, cara muito bom e tal, mas tu pode ir na concessionária, que foi quem criou, né? Que vai colocar ali as peças originais, conhece aquilo como ninguém. Né? A mesma coisa é Deus. Deus nos criou
E ele realmente conhece cada vírgula, né? Voltando para a vírgula, cada vírgula da nossa mente, nosso corpo, ele é, a gente vai pegar passagens ali que Deus fala sobre trabalho, né? Se a gente quiser entender como Deus pensa, né? Por exemplo, ele diz, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Ele gosta de pessoas que... Ele abençoa o trabalhador. Inclusive, tem pessoas que não são cristãos, que são muito abençoados porque já estudaram muito a Bíblia. A maioria desses livros de coach, cara, a maioria das coisas que passam por ali são bíblicas. Eles tiram e colocam ali. O que é legal até. Só que o que as pessoas não sabem é isso. Eu vou direto na fonte. Isso aí. Eu vou direto na fonte. Então, eu posso te dizer que todo o meu aprendizado, né, além das pessoas que eu tive a oportunidade de caminhar, de andar com elas, né, respirar o mesmo ar, que é fundamental para aprender, de estar aberto para aprender, a Bíblia foi e é a base de tudo na minha vida. Tudo, tudo. Porque as pessoas, às vezes, espiritualizam tudo. Trazem o andar com Deus, o Evangelho, de uma forma muito super espiritual e acabam deixando de viver aquilo que realmente Deus quer que a gente viva. Ou seja, a salvação é extremamente importante, né, que é o que o Filho trouxe, né, que Jesus trouxe para nós, que é pela fé. Agora, tem inúmeras dicas ali de como viver bem, e de como, inclusive, vencer o dia a dia, porque os dias hoje são muito difíceis, né? A gente passa por dificuldade. Agora, a gente vai pegar a virada do ano, isso aqui é geral, estou chovendo no molhado, mas é importante. Sim. Vamos pegar a virada do ano, se a gente for ficar olhando, se a nossa expectativa estiver naquilo que a gente está vendo, certamente nós vamos parar no meio do caminho, né? Minha expectativa tem que estar aqui dentro, né? Ou aqui, melhor dizendo. Sim. Tem que estar aqui dentro e fazer acontecer, né? Então, hoje o Evangelho serve, sim, como ele é a minha força. Ele é a minha força, o socorro bem presente, né? Eu hoje tenho um relacionamento com Deus onde realmente Ele me conduz em todas as coisas e Ele me responde, né? Então, eu estou tranquilo. Hoje eu não me apavoro mais. Tinha uma expectativa da virada do ano, foi quebrada a expectativa, mercado, né? A gente achou que a gente estava num crescente, o mercado, não importa, porque eu não dependo das coisas que eu vejo, né? Do natural, eu dependo de Deus e é óbvio que eu tenho que responder isso, né? Com muito suor, com trabalho, eu tenho uma mente criativa, Deus me dá uma mente criativa, né? Me dá expectativa, esperança, então eu vou e faço acontecer. Eu não estou sozinho. Isso é importante, cara. É legal isso. É isso aí. O Evangelho é demais, cara. O Evangelho é demais. Eu sou apaixonado. Sou fissurado por isso. E a questão principalmente nós do mercado imobiliário, né? A questão do plantio, né? Que tem versículos também na Bíblia que fala que tu precisa plantar para poder colher, né? Sim, sim. Então, hoje o que a gente mais vê é gente querendo colher aquilo que não plantou, né? Exatamente. Tu vai para a imobiliária lá, o corretor não fez uma ligação, não fez um agenciamento que é captação de imóveis, buscar novos imóveis, não botou uma placa, aí chega no final do mês ele quer colher. Eu vejo que isso aí é sorte, né? É loucura. É loucura. Tem alguns que... Não, mas eu quero dizer que é sorte porque às vezes até tem um parado ali, morto, né? Agora tá morto. Daqui a pouco surge um ali, eu acho que às vezes é a misericórdia daí, sabe, de Deus. Eu entendo que é tudo que eu não quero ser e não quero ver isso dentro da minha imobiliária. É claro que a gente sabe que acontece porque a mente do corretor não está controlada, mas é tudo que eu não quero. Porque, como é que eu vou explicar isso, cara? Bom, tu lembra, né, na Ducati, a gente aprendeu uma coisa, né? Agenciamento e placa, não é? Uhum. E eu fui um dos caras que mais captava cliente por causa das placas. Uhum. Eu sempre emplaquei muito, né? Eu estou dando
Uma dica quente aqui agora, né? Eu sempre emplaquei muito, cara. E realmente, a minha captação sempre foi muito alta. Muito alta. Ou seja, a gente fala, né? Agenciamento, mais placa, né? E tu produzindo isso, claro que aí tu vai botar um monte de placa, tu chega, não trabalha. Bem como tu falou, Vinícius, tu só vai colher aquilo que tu plantar. Só vai colher aquilo que tu plantar. A Bíblia fala sobre isso, é muito clara e é verdade. Se tu plantar preguiça, tu não vai ganhar nada, vai depender de misericórdia. Tu pode depender de misericórdia ou tu pode receber a bênção, entende? Daquilo que tu plantou, né? Plantou feijão, vai colher feijão, né? Então eu vejo que a gente hoje tem se movido por isso, várias pessoas se movem dessa forma, que nós conhecemos, mas também, infelizmente, a gente conhece algumas pessoas que hoje estão travadas, estão com a mente travadas, que param na frente de um computador, dentro de um ar-condicionado, ali na frente de um ar-condicionado, que às vezes saem de casa pensando, não, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Às vezes saem, cara, pensando isso. Aí chega, olha o cafezinho, já, sabe? Fala do futebol. Fala do futebol. Da política. Da política. Aí entra na polêmica. Não, deixa que eu vou lá passar o café, já levanta, só para não trabalhar. Para não fazer o que tem que ser feito. Tu usava uma frase que eu uso até hoje. Não negocia contigo mesmo. Eu não negocio comigo. E esse é um defeito, né, de muitos corretores, de muitos profissionais, né? Negociar com a mente, deixar a mente dominar. A Bíblia fala, e tu é atleta, né? Tu sabe disso. Essa palavra que eu vou falar aqui é bem conhecida para ti. O atleta em tudo se domina, né? Tem que cuidar da alimentação. Tu não pode negociar contigo, tu tem que manter o treino se tu quer realmente ser bem sucedido naquilo que tu fizer. Tu pode me dizer mais outras coisas aí. Eu não sou atleta, né, cara? Alimentação, sono. Sono. Ou seja, muita disciplina. Se tu não cuidar desses pontos, tu não vai conseguir, né? Chegar onde tu objetivo, onde é o teu objetivo. Então, a corretagem não é diferente. Se tu quer, cara, tem que fazer acontecer. Tu tem que caminhar com essas duas coisas, né? Disciplina e ser resiliente, né? Para poder vencer. Toda chuva ela tem um processo, ela tem um tempo, ela para. O vento para, né? Entender essas coisas, né? Isso aí. A gente pode estar... A corretagem nos proporciona isso. Hoje, tu pode estar aqui, que nem tu falou, com os boletos ali e tal, a pressão está pegando em casa, o corretor está apavorado, né? Pressão da esposa, muitas vezes, que está recebendo... Família. Larga isso daí, não é para ti. Isso, né? Mas, cara, se tu... Não, eu entendo assim, não existe, cara, o que a gente decida fazer que não possa se realizar desde que tu realmente seja um cara resiliente, né? E que tu busque, né, sabedoria para lidar e executar aquilo com excelência, da melhor forma. É isso que eu penso. Isso aí. Alex, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast, né? Queria agradecer a tua presença e pedir para tu deixar um recado final aí para o pessoal do mercado imobiliário que está nos assistindo aí. Aqui, né? Então tá. O que eu quero deixar de recado é que, primeiro, a nossa profissão é sim uma das melhores profissões que existe no mercado, né? Ela é um diamante, né? Então, nós temos duas formas de ver. Hoje tem corretores pensando assim, poxa, eu sou corretor de imóveis. Mas tem alguns que estão dizendo assim, cara, eu sou corretor de imóveis. Entende? Então, acho que nós somos dois exemplos aqui. Cara, nós somos corretores de imóveis, né? A gente aprendeu a amar essa profissão. É isso aí. Então, o recado é isso, cara. Pede discernimento para Deus, entendimento para Deus, para que Ele te mostre que a oportunidade que tu está tendo hoje é a oportunidade que pode transformar a tua vida se tu buscar excelência, se tu for resiliente, né? Se tu conseguir dominar a tua mente para vencer os dias difíceis, os dias de vento, os dias de chuva. Porque depois do dia de vento, dia de chuva, vem o sol, vem o tempo bom, né? E tu vai poder desfrutar de tudo que essa profissão espetacular, maravilhosa,
pode, sim, te proporcionar para a tua família. E não só isso, né, cara? Como nós. Começamos como corretores e hoje a gente ensina pessoas, né? A gente proporciona transformações em muitas vidas. Então, acho que é isso. Valeu. Deixa eu só dizer, obrigado, cara, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado, porque além de te admirar como profissional, hoje a gente tem uma amizade e que eu tenho certeza vai crescer ainda muito mais. Né? Hoje eu sou obrigado a dizer que hoje a gente é compadre, né? Pô? É isso aí. Isso é muito legal, né, É isso cara? aí. E eu fico muito feliz, tá? Um beijo para ti, para tua família. Que Deus continue te abençoando. Muito legal esse trabalho que você está fazendo aqui, que cresça muito, 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 mais do que tu imagina. É isso aí, amém. Tá? Obrigado, então. Queria convidar também a todo mundo que está nos assistindo aí a curtir a Rede Gaúcha aí nos nossos canais, né? No YouTube e no Spotify também. Se você puder compartilhar aí no teu Stories aí, pegar o link do Spotify, compartilhar, né? Legal que tem no Spotify também, então tá treinando, tá no carro, tu quer escutar esse podcast aqui, é interessante, então compartilha aí com teus colegas, com teus amigos aí, que é bem legal, porque o mercado, estando mais qualificado, todo mundo usufrui disso, né? Os clientes e nós mesmos do mercado. Um grande abraço e bons negócios a todos. Abraço. Valeu.